quiser passar para centralizar aqui, fica melhor. Antes de começar a aula, vou dar um anúncio da missão Kaiowá, que eu vou reforçar logo mais à noite. Aí eu vou até mandar o post para o pessoal da mídia, para que bote logo mais. A nossa irmã Cecília passou aqui, através da Ângela, 15ª jornada Guateca. Hoje é 19 de abril, hoje é dia de índio, né? Do índio, né? Dia de índio, dia do índio, né? Dia de índio é legal. 28 de abril de 2026, local IPB Turiaçu. Horário de 9 às 16h30. Lá teremos tendas indígenas, vendas de doces salgados e almoço, bazar, Lloyd e surpresa do dia. Quem estará ministrando é o pastor Henrique Terena, presidente da CONFPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Irmãos, eu preguei em 15 tribos lá no Mato Grosso. É uma experiência muito boa. Eu desafio quem gosta de evangelização. O preço é um pouco salgado, né? Não sei nem quanto está, mas vale a pena. Vale muito a pena. Só não vai... Está tendo no meio do ano ou só final do ano? Só em novembro, porque no meio do ano lá é muito frio em Mato Grosso. Chega a -2 Mato Grosso. Mas em dezembro o clima é excelente. É uma experiência muito boa com os nossos povos, né, indígenas. Tem igrejas criadas dentro de tribo, é uma bênção. Eu vou mandar para o pessoal da mídia, para depois à noite colocar, que eu vou repetir. Então, quem quiser ir, é uma terça-feira, não é isso? Sem ser essa terça, a próxima, dia 28. Mas no próximo boletim vai estar isso aqui, tá bom? Então, vou compartilhar aqui. Vou mandar para o Evaldo. O Evaldo vai botar depois, ou logo mais à noite, para quem estiver de escala. Depois tu vê no teu celular, tu vai entender. Para botar logo mais à noite, que eu vou repetir esse anúncio. Gabriel. Então, passar para o Gabriel também. Só um instantinho. Pronto. Firme. Deixa eu tirar uma dúvida. É o ponto 3 da lição? Não, eu vou começar do ponto 3. É o ponto 3. Então vamos fazer uma oração para darmos início a essa aula. Vou pedir a Cris. Cris, faça uma oração para a gente começar. Está sendo transmitido o estudo também, eu acho. Gravado para depois, tá, legal. Som. Bom dia, paz do Senhor para a igreja. Oremos. Bendito Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar, bendizer o Teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor escolheu para estarmos aqui. Se com esse estudo, Senhor, abençoe, Pai, as nossas mentes, que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor já tem reservado, Senhor, para cada um de nós nesta manhã. Toma também o pastor em Tuas mãos, dê sabedoria, discernimento, Senhor, e que ele esteja, Senhor, sempre pronto, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem depositado nas mãos dele, Senhor, para passar para nós. Muito obrigada, Pai, a oração que te fazemos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Abra a palavra do Senhor aí no livro de Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Tito, versos 5. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Presta muito bem atenção nessa frase aí. Volta lá, verso 5. Em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, aí está dizendo as qualificações. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe e ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, isso é muito importante, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Esse é um dos temas, uma das passagens como base dessa lição, que é diversidade de governo. Ao entrar nesse ponto 3, que vai falar de formas de governo, o intuito não é dizer que o governo presbiteriano é melhor do que os outros. Não. Isso que fique bem claro, já que está sendo gravado, depois vai ser postado. Colocar bem claro, não quer dizer que o nosso governo seja melhor do que ninguém, não somos capazes de julgar qualquer governo. Interessante que o autor vai dizer assim: ter um governo de igreja local organizado é algo desejado pela palavra de Deus. E a instrução de Paulo é bem clara, bota lá no verso 5, por gentileza. Paulo está orientando Tito: por essa causa te deixei em Creta. Então tem um objetivo de ter ficado em Creta. Teve uma instrução de Paulo a Tito: que pusesses em ordem as coisas restantes. A organização é fundamental. Colocar as coisas em ordem. É um organismo. Imagine se todo mundo tomasse a decisão, livremente, cada um tomando a decisão. Viraria uma bagunça. E dá a entender, quando Paulo coloca Tito em Creta, dá a entender que as coisas não estavam em ordem. E aí, quando ele começa a citar que o bispo seja irrepreensível, apegado à palavra, é porque já tinha ali na igreja primitiva influências de pessoas já deturpando a palavra. A preocupação de Paulo não era institucional, era com a palavra. Porque não adianta nada, irmãos, uma igreja ter toda a organização funcionar como deve, mas se a liderança não estiver pegada na palavra, para que serve? Então são coisas que nós devemos pensar a partir disso. Colocar coisas em ordem. Não é somente criar um departamento, criar uma administração, criar isso, criar um conselho, uma junta diaconal e assim departamentalizar a igreja. Mas o que adianta termos tudo isso se as coisas não estiverem em ordem?
Então é muito importante. Paulo fala aqui as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme prescrevi, né? Te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, alguma coisa estava fora do lugar que Paulo não cita ali. Também não convém a nós saber o que estava bagunçado na igreja. E quando ele fala que para constituir presbítero conforme te prescrevi, verso 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, apegado à palavra, pessoas que servem de modelo para os outros. Ou seja, não é qualquer um que eu devo colocar na liderança. Então a igreja é que escolhe, a igreja tem que saber escolher os seus líderes, porque se não souber escolher os seus líderes, ela vai sofrer. Então alguma coisa ali precisava estar em ordem. E Paulo fala sobre isso. Isso aí é sequência, né? Bota lá o verso 10, por gentileza. Porque existe muitos insubordinados. Aí Paulo já está dizendo, o que você tem que colocar em ordem? Existem muitas pessoas insubordinadas. O que é uma pessoa insubordinada? Aquela pessoa que não obedece, que não aceita a liderança. São pessoas insubordinadas, porque existem, é um fato. As coisas que precisavam pôr em ordem está aí, a partir do verso 10. Porque existem muitos insubordinados, pessoas que não obedecem. Você fala, a pessoa não obedece. Então, existem muitos insubordinados, muitos palradores, frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão, especialmente os judeus. A fonte do problema era aí. Especialmente da circuncisão. Qual era o problema lá existente? Os judeus que se converteram à fé cristã, eles queriam que os gentios circuncidassem. Tanto que o primeiro concílio da igreja, onde são tomadas decisões para direcionar a igreja, que é o concílio de Jerusalém, era sobre essa questão. Verso 11. É preciso fazê-los calar. Interessante quando a gente lê o texto e se a gente passar de batida assim, a gente não vai prestar atenção. É preciso, como é que a gente faz calar uma pessoa insubordinada? Disciplina. Porque andam, olha só, o que eles fazem os insubordinados? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Aí estava o problema. Não era para fazer uma instituição igreja, é para colocar as coisas em ordem, porque o que estava bagunçado era a doutrina. Aí por isso que eu falo, não adianta nada você ter uma igreja organizada, funcionando como deve funcionar, e a sua doutrina ser um lixo. Qual é a palavra que está sendo ensinada, qual é a palavra que está sendo pregada, o que está sendo feito na igreja? Não adianta, que tem igrejas aí que funcionam, que dão... As pessoas falam, a igreja é um sucesso. Em que sentido é o sucesso? Que sentido é o sucesso dela? Então Paulo já está falando a Tito, já está dizendo, são os falsos mestres, as falsas doutrinas. E aí no verso 12 vai dizer assim, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então a liderança tem que estar ligado. O que está sendo ensinado? O que está sendo transmitido? Eu tive um problema muitos anos atrás, quando as crianças eram pequenas, que eu falei para a menina da escola dominical, você está colocando alguém para ensinar as crianças, a pessoa que não vem nem na igreja, a pessoa que não tem nenhum conhecimento bíblico, o que ela vai passar para os meus filhos e para os outros filhos da igreja? Não era nem pastor ainda, era diácono. Mas eu fiquei preocupado que colocaram uma pessoa que não tinha capacidade de ensinar as crianças.
Não é somente tirar as crianças daqui, botar numa salinha e fazer um monte de coisa. Não, tem que transmitir a palavra. Inclusive no culto. A gente tira a criança do templo. Na minha época, eu ficava sentadinho do lado da minha mãe. E se eu saísse, o coro cantava, irmão. Não é o coral, não. Chinelo cantava lá em casa. As crianças não tinham culto infantil. Mas como é que é o culto infantil? Tem que ensinar a palavra às crianças. Aliás, devia ser lá em casa. Vim de casa aprendendo. E aí eu estava refletindo com a Sônia, aí as crianças vão crescendo, as crianças vão se desenvolvendo, e aí quando chega na adolescente e na mocidade, não tem nenhum preparo, e quando bate na faculdade, é um abraço. Se perdem. A realidade é essa, as pessoas dentro da igreja estão se perdendo quando vão para a faculdade, porque a base está ensinando o que não deve. E a base vem do berço. O que diz Deuteronômio? Ensina a criança em todo instante. Paulo está dizendo que a igreja estava bagunçada doutrinariamente. Senão a gente vai ler a lição aqui a gente vai citar 3 formas de governo: congregacional, episcopal e o nosso. Sobre o congregacional episcopal, eu vou até o que está dizendo aqui, porque eu só vivi dentro de igreja presbiteriana. Eu conheço as doutrinas da nossa igreja, das outras igrejas. Mas quem viveu nas outras igrejas sabe como é que funcionam as coisas. Então, o primordial que Paulo está citando aqui é o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado. Porque aqui vai dizer formas de governo. Todas essas formas de governo funcionam há muitos e muitos anos. Mas aí eu fiquei refletindo, o que adianta uma igreja ser bem organizada, com todos os seus departamentos, se a palavra é vazia, se a palavra não está sendo ensinada, se a palavra não está sendo pregada, se a palavra não está sendo vivida? O que Paulo está preocupando aqui não é com a igreja institucional, é com a igreja que, de fato, vive a palavra de Deus. Olha lá. Verso 14, não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Então, a causa que Tito foi para Creta e colocar em ordem, e Tito deveria escolher pessoas apegadas à palavra. Irmãos, não é fácil escolher uma liderança. Não é fácil escolher uma liderança. Tem que ter um critério. Porque senão a gente vai colocar as pessoas num cargo por um determinado de tempo e a pessoa pode se perder. Pode até desviar da fé. Se a pessoa não for pegada à palavra, você escolhe um líder que não é apegado à palavra, seja em qualquer área da igreja, será um caos na vida da pessoa. Então, aí o autor nos dá 3 formas de governo em nossos dias. Primeira, congregacional. Esse modelo apresenta, na maioria das vezes, 2 oficiais, pastores e diáconos, sendo que presbíteros são encontrados mais raramente, quase não existem, no modelo congregacional. No entanto, esse sistema de poder pertence aos membros da igreja que têm autoridade para resolver seus próprios assuntos. Os oficiais não têm poder de governo, além do que possuem como membros da igreja. As igrejas com sistema de governo congregacional tendem a ser autônomas, sem dependência de concílios denominacionais. Todas as decisões, quer administrativas, doutrinárias ou disciplinares, são tomadas por toda a igreja em assembleias, e cada igreja é independente, porém existe comunhão de umas com as outras por meio de convenções, reuniões e congressos, mas nenhuma não interfere na decisão da outra. O problema aqui está nesse penúltimo parágrafo.
E aqui o autor diz que esse não é um sistema encontrado no Novo Testamento. Uma das falhas desse tipo de sistema é que, como as igrejas são autônomas e independentes, não há uma instância superior a qual apelar quando decisões arbitrárias são encontradas na igreja local. Ou seja, se a igreja, se a assembleia decidir uma coisa e for uma coisa arbitrária, não tem a quem recorrer. E mais adiante a gente vai mostrar o nosso modelo e as nossas instâncias. O segundo modelo aqui é o episcopal, vem do grego episkopos, que significa bispo. Ou seja, uma pessoa decide por tudo. Eles exercem autoridade final sobre todas as questões dentro da igreja e até mesmo os pastores são ordenados pela imposição de suas mãos. A igreja local possui diáconos, os quais têm como obrigações, além do serviço, o ministério da palavra. No sistema episcopal, os diáconos são praticamente copastores. E dentro dessa estrutura, da estrutura hierárquica, o pastor da igreja responde diretamente ao bispo responsável pela região eclesiástica. O bispo é a autoridade máxima, portanto, o único responsável pela distribuição de pastores no seu campo de trabalho e pode não ouvir a comunidade local antes de fazer isso. É o que o bispo decidir, está decidido. E aqui o autor afirma que esse também não é o sistema encontrado no Novo Testamento. Para defender sua forma de governo, os episcopais argumentam que na igreja primitiva, os líderes, ou seja, os apóstolos, tinham grande autoridade sobre as igrejas locais, e nesse sistema o poder da igreja fica centralizado em poucas pessoas. A comunidade dos crentes não tem nenhuma participação no governo da igreja. Vocês lembram lá em Atos 6, quando foi instituído o diácono? O que os apóstolos fizeram? Quem foi que escolheu? Foi a igreja reunida na Assembleia. O sistema episcopal não. É o bispo que escolhe. Você vai ser diácono, vou te ordenar pastor. Lá é assim. Então, os episcopais, ele pertencem a esse grupo de igrejas. E dentre eles, os luteranos, metodistas, anglicanos, com algumas variações, a Igreja Católica. Aproveitando-se do personalismo e da centralização do poder proporcionada por esse sistema de governo, algumas igrejas neopentecostais têm adotado também esse sistema. Esse é um sistema de governo, de administração. O texto que foi citado, Paulo está preocupado com a palavra. Então a gente tem que ter o cuidado para não dizer que essas igrejas não vivem a palavra, né? É isso que eles estão dizendo. Aqui, o autor, ele vem trabalhando a doutrina e depois vai para a administração. Tem que separar as coisas. Uma coisa é funcionar perfeitamente na administração, outra coisa é funcionar na palavra. Entendeu, irmãos? Agora o nosso sistema. Os irmãos conhecem o nosso sistema? É fundamental que nós conheçamos o nosso sistema de governo, ter o nosso manual. Nosso manual não é caro, tem em PDF, é fácil de baixar. O membro ele tem direito de pesquisar, ter o seu manual para se orientar. Agora, uma coisa é ter o manual, nós temos a palavra do Senhor. O nosso manual ele é fonte da palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é suprema na nossa igreja. Não estou dizendo que não é nas outras. Senão a gente vai entrar naquela linha crítica, que muitas pessoas gostam de criticar-nos também,
mas não faz uma autocrítica. O presbiterianismo é o sistema representativo encontrado no Novo Testamento. É democrático, pois a igreja é administrada por um corpo de presbíteros eleito pela Assembleia da Igreja. Atos 14, 13. A administração da igreja é feita por concílios, sendo o menor submisso ao maior. E aqui tem os 4 concílios aqui da nossa igreja. Conselho formado na igreja local pelo pastor, os pastores, ou pastores e pelos presbíteros. A igreja é quem escolhe, a igreja é quem elege. E dentro do conselho nós nomeamos 2 presbíteros, um titular e um suplente, para, junto com o pastor, que o pastor ele não é membro da igreja. O pastor é membro do presbitério. O pastor é designado por um tempo. Os presbíteros não, são tirados daqui e distribuídos tanto no presbitério, sínodo e Supremo Concílio. Esse ano teremos Supremo Concílio. Presbitério é formado pelos pastores de uma região e presbíteros representantes da igreja. Então, tudo que é feito na igreja durante um ano é prestado conta no presbitério. E se tiver alguma coisa fora dos padrões bíblicos, o presbitério pode até dissolver um conselho. Entendeu? E aí, preparar a igreja para uma nova eleição. Isso está acontecendo com uma igreja aqui da nossa região. Eu não vou falar porque está sendo gravado e vai, mas todo mundo já sabe. Sínodos, formado, então o presbitério, ele nomeia 3 representantes, 3 pastores titulares, 3 suplentes, 3 presbíteros titulares e 3 suplentes, formando junto, assim, o nosso sínodo. O sínodo é um filtro para o Supremo Concílio. O sínodo ele tem poder de dissolver um presbitério se o presbitério for arbitrário. O que é uma decisão arbitrária? É alguém tomar uma decisão fora da Assembleia. Todas as decisões são tomadas, tem as decisões do Conselho, mas tem decisões que são remetidas para a Assembleia. A Assembleia decide algumas coisas. Por exemplo, se a igreja for comprar um terreno, for doar um terreno, nós fizemos isso há uns 2 anos atrás com Vila Norma, não teve que ter aqui uma assembleia para nós doarmos o terreno para Vila Norma? Então o conselho, o pastor não fala, vou doar o terreno da igreja para outra igreja. Não é assim. A assembleia ela decide algumas questões. Compra de imóveis, compra e venda, é a assembleia que decide. Nós temos um estatuto, irmãos, de 14, 15 páginas, registrado em cartório. O pastor e o tesoureiro da igreja, ele representam com os seus bens se alguma coisa estiver fora dos padrões do governo. Então, a igreja presbiteriana ela é bem organizada. Você está numa igreja que é bem organizada institucionalmente. E tem o Supremo Concílio, que vai estar reunido em Manaus, também formados por representantes dos presbitérios, e toma as suas decisões. E tem algumas decisões do Supremo Concílio que é remetida para o presbitério. E se o presbitério achar conveniente, é remetido para as igrejas tomarem as decisões. A nossa igreja, ela funciona assim. Então, se alguém arbitrariamente for punido aqui, no presbitério, ela tem uma defesa. No sínodo, ela tem uma defesa. No Supremo Concílio, ela tem uma defesa. O que não ocorre nas outras doutrinas. O que o bispo decidir, está decidido. Então,
organizada, a nossa igreja é uma das mais... E tem muitas igrejas aí pegando o nosso manual e copiando. Nada contra. Tem igrejas fazendo isso. Mas é um copia e cola, né? Mas eu conheço igrejas que, gostei do manual de vocês, eu posso copiar. Falei, não sei se é proibido, né? Mas é registrado em cartório. Cartório deixar, a gente pode fazer nada. Entendeu? Então, nesse sistema nosso, as igrejas possuem um governo próprio, mas sua submissão a uma estrutura superior. Então, o conselho toma as suas decisões. Se tiver alguma decisão que não está de acordo com a palavra de Deus, o presbitério vai. Por isso que nós temos muito cuidado com os nossos relatórios, com as disciplinas. Tudo é a partir da palavra do Senhor. Qualquer decisão que a igreja for tomar é a partir da palavra do Senhor. Nossa única regra de fé e prática. Se algum presbítero quiser comentar, irmãos, pode comentar. E se algum irmão quiser perguntar, pode também, irmãos. É uma aula, né? Senão vira monótono. Um claro exemplo desse sistema é encontrado no Concílio de Jerusalém, como eu citei. Abra lá em Atos 15. Por gentileza, cadê a água? A água está aqui em cima. Atos 15. Então, houve uma controvérsia em relação à circuncisão dos gentios. Aí qual era o problema ali? Os judeus, que Paulo estava falando, queriam que os gentios circuncidassem. Paulo falou, não precisa da circuncisão. E Paulo e os seus cooperadores, não querendo tomar uma decisão arbitrária, ele leva para os apóstolos, para os presbíteros de Jerusalém, e junto nesse primeiro concílio tomar uma decisão. E a partir do verso 6 diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Tem algumas questões do conselho que às vezes o conselho tem que consultar o presbitério. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Deus escolheu Pedro para ir aos gentios. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não veja, é muito importante isso aqui, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-los pela fé e o coração. Então Pedro já estava dando o seu parecer. Ele era contra a circuncisão. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha só, a palavra de Pedro, a gente lê assim: por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça de Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Aí depois, o livro de Atos, Lucas vai narrar o parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou com a fala de Pedro, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então aqui há um relatório.
Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e retificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas destes séculos. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converterem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações da idolatria dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados de sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que os judeus queriam na igreja primitiva era a continuidade da prática judaica. E aí qual foi a decisão? Que não era necessário a circuncisão. Então tem assuntos, irmãos, que às vezes é pesado demais. Às vezes o conselho chama a junta diaconal para uma conversa administrativa, para ouvir. Porque às vezes você tem um olhar em certos assuntos, mas você não tem o conhecimento porque você não está vivendo ali no dia a dia. E aí você pode chamar qualquer departamento. Não para, vai no conselho e você vai receber uma dura. Não, às vezes é uma consulta. Você pode chamar um advogado, você pode chamar um contador, você pode chamar um administrador. Temos essa decisão aqui, o que pode acarretar? Em certos assuntos que os presbíteros, nós somos leigos, então temos que consultar pessoas que são preparadas para isso. O que eu estou querendo dizer é que a nossa igreja ela não tem uma decisão, é o bispo que está decidindo, é o pastor que decide, é o presbítero que decide. Não. Então tem certos assuntos que a Assembleia decide. Eleição de presbítero, eleição de pastores, ou de pastor, ou de presbítero, diáconos. Vão ter no dia 21 de junho. Depois vamos ver com a junta diaconal a necessidade de quantos diáconos iremos precisar. Mas a Assembleia já está convocada. O Conselho não pode eleger diáconos. É os irmãos que elegem. E aí tem aqueles parâmetros na palavra do Senhor. Quem estamos escolhendo para ter um cargo de liderança? Porque às vezes você vai colocar alguém que não tem preparo nenhum. Pessoa que nos vê nas reuniões, não vê nos estudos, não vê na reunião de oração, não frequenta a igreja, como é que pode ser oficial de igreja? É lógico que tem gente que trabalha. Até eu coloquei o Nilson hoje para dirigir o culto, mas pastor, estou de escala. Aí coloquei presbítero Vanderlei. Então a nossa igreja ela é organizada desta forma, para que decisões... E depois os relatórios são apresentados à igreja na reunião ordinária. O que a igreja fez com dízimos e ofertas. Então, o conselho decide um orçamento, apresenta à igreja, apresenta o que foi gasto. Tudo na igreja presbiteriana é transparente, funciona. Desde a menor igreja até a maior igreja, tudo funciona conforme o nosso manual presbiteriano. Então, eu, como pastor, não posso tomar decisões. Vou escolher 3 pessoas para ser diácono. Não posso. Eu estou observando que tem algumas igrejas presbiterianas que estão querendo o modelo episcopal. Líderes aí tomando decisões que... complicado.
Então, a igreja em Jerusalém, os líderes das igrejas se reuniram para tratar de questões relacionadas à aceitação de gentios no corpo de Cristo. Fala, Vanderlei. Deixa eu levar o microfone, Vanderlei, que eu não estou escutando aqui, não. Fecha o microfone. É que está sendo gravado, Vanderlei? Aí a pergunta é para... Quando o pastor falou aí que tem algumas igrejas aí que estão assim, tipo, aderindo a esse sistema episcopal. Isso tentando aderir. Esse é muito perigoso. Por quê? Eu digo assim, o presbítero ele tem uma responsabilidade muito grande, um ofício que a gente sabe o quanto é pesado aquele que exerce quando o faz verdadeiramente com amor, entendeu? Porque realmente é muito difícil esse ofício, porque os presbíteros que têm a função de dirigir a igreja, governar a igreja. Por exemplo, o presbítero ele tem que ler não só a palavra de Deus, como tem que ler também a Constituição. Ele tem que ler, ele tem que saber, porque é pela Constituição que nós nos baseamos para dirigir a igreja. Agora, sim, a igreja presbiteriana, ela é regida por um sistema, nós somos conciliar, sistema conciliar, o governo conciliar, que é dirigida pelos presbíteros. A Constituição nos dá até o direito de, no caso desse aí que o pastor falou, que algumas aí vai para esse fim aí de pastores, né, episcopal, o presbítero ele tem o direito, né, de se colocar, se posicionar, e a Constituição diz que ele tem direito a fazer um documento. Ele pode fazer um documento, esse documento se chama dissentimento e protesto. Respeitosamente ele faz um documento, bota os artigos lá, que não está em conformidade com aquilo que estão fazendo, está ferindo a Constituição, o governo da igreja, faz esse documento, ele relata tudo, depois ele data, assina, e esse documento ele tem que ser baixado ao conselho, tem que ser lavrado em ata, e o presbitério vai tomar conhecimento dessa situação aí. Isso seria uma das situações. Então, o presbitério, se caso houver, como a gente sabe, eu sei que já houve, de conselho ser dissolvido, aquele presbítero que fez aquele documento ali, ele, por exemplo, ele não vai passar por esse processo aí, se caso houver uma dissolução. Porque ele não concordou com aquela situação e ele se manifestou através de um documento. Sobre esse ponto aí, quando o presbitério dissolve um conselho, mesmo aquele que entrou com protesto, ele é dissolvido também do cargo. Não, mas aí é uma ressalva para ele aí. Tem uma ressalva. Aí vai ter novas eleições para a igreja escolher um novo conselho. Não, mas aí tem uma ressalva para ele, que ele fez um documento demonstrando não conformidade com aquela situação. Ele não concordou e ele recorreu. É por isso que a igreja, o governo presbiteriano, que é conciliar, dá esse direito dele, né? Seria tipo uma defesa dele. Você vê, nessa questão aí que nós citamos aí do primeiro concílio de Jerusalém, você veja que Paulo e os seus estavam longe. Eles levaram para o corpo dos apóstolos e presbíteros e eles todos fizeram um relato como é que estava sendo o trabalho, como é que
E aí tomaram uma decisão. E essa decisão foi levada para a igreja. E a igreja aceitou as decisões. Entendeu? Agora, no caso do bispo, o bispo é que tem a palavra final. A pessoa pode espernear se ele falar não, 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 não. No nosso sistema, não. Eu não posso chegar aqui, junto com o conselho, e vender esse terreno. Porque essa igreja, ela pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos os bens. Se a gente se revoltar contra a Igreja Presbiteriana, o tempo flica, a gente sai. É assim que funciona. Entendeu? Eu acho que isso nunca vai acontecer aqui. Mas tem igrejas tem pastores que têm saído da IPB, fundado outras igrejas, porque não concordam mais. Para vender ou comprar, tem que reunir em assembleia. Ainda tem um detalhe: menores de 18 anos não pode entrar aí nessa questão de votar. Decidir compra ou venda. Tem que ser civilmente capaz com a maioridade, acima de 18 anos. Que nem aconteceu, se a igreja chega aqui na Assembleia e vota não doar o terreno para Vila Norma, ia ser um problema jurídico enorme. Então vejam que tem decisões que os irmãos tomam, tem decisões que o conselho toma, e tem decisões que o conselho toma que ele, às vezes, tem que consultar um advogado, um contador, um administrador. Às vezes o conselho tem que consultar a executiva e o presbitério para ter uma decisão pautada na palavra e também juridicamente dentro da igreja. A questão da jurídica da igreja é bem definida. Lembrando que a lição está dizendo que o problema da igreja era de doutrina. Pessoas que se infiltram. Irmãos, quando nós escolhemos os líderes, a igreja tem que saber escolher os seus líderes. Pessoas que têm conhecimento viu o que Paulo falou ali? Tito, apegado à palavra. Se a pessoa não for apegada à palavra do Senhor, que é o ponto principal, você está colocando uma pessoa a carga muito pesada, porque Deus cobra. E quanto mais a pessoa exerce uma função de liderança, mais as pessoas falam lá fora, o sarrafo, a cobrança é maior. É uma responsabilidade muito grande. Ser um diácono, ser um pastor, ser um presbítero, ser um presidente de departamento. Então devemos escolher pessoas que são compromissadas com a palavra do Senhor. A preocupação de Paulo não era com a instituição, porque não tinha nem igreja. No começo, não tinha instituição, não tinha assembleia, não tinha presbiteriano, não tinha batista, era uma igreja, era um corpo. Veja que o texto, volta lá para mim em Tito 1, olha só o que Paulo escreveu, aos detalhes. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Não tinha igreja, irmão. Bem como em cada igreja, não é cidade. Era o início de tudo. Não tinha instituição, era de casa em casa. A igreja não tinha um terreno. As pessoas que iam, elas iam nas sinagogas. Tanto que tem o fato aí que Paulo e João, eles vão para a sinagoga, né, orar, e aí eles curam aquela pessoa paralítica. Eles iam na sinagoga, mas com o passar do tempo eles viram, e depois dessa decisão, eles tinham que reunir em casa, porque a sinagoga já não eram bem vistos pelos judeus. Então não tinha a igreja uma denominação, assembleia, presbiteriana, batista, congregacional.
coloquei em Creta para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Então a igreja era uma só. Agora, com o passar do tempo e a história, a igreja foi, não vou dizer se dividindo, aí tem os conceitos todos. A assembleia toda recepcionou Paulo e Barnabé, mas não foi toda a assembleia que tratou do assunto, nem algum bispo. Quem discutiu o problema e tomou a decisão foram os apóstolos e os presbíteros. E após a decisão do concílio, está lá 19 a 21, o parecer foi comunicado às igrejas locais para que o observassem. Abre lá em Atos 15, 30 a 35. Só não vai estar mais nativo. Atos 15, 30. Depois da decisão, os que foram enviados e desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então a decisão foi favorável que os irmãos fizessem parte da igreja do Senhor. Porque os judeus se infiltraram, mas queriam continuar com as práticas judaicas. Concluindo, Cristo é o cabeça da igreja. E Ele mesmo delegou a homens piedosos a tarefa de governar o seu povo. Foi Cristo também que estabeleceu a estrutura da igreja, do Novo Testamento, ao escolher 12 apóstolos para propagar o Evangelho em todo o mundo. Cristo não escolheu um só, escolheu 12. Portanto, cabe a nós, como membros do seu corpo, submetermos-nos a essas autoridades. Romanos 13, 1. Tem a terceira epístola de Timóteo? Acho que foi um erro aqui grave, né? Aqui na lição está terceira Timóteo, não tem terceira Timóteo, acho que é segunda. Imitarmos a sua fé e obedecermos a Ele com alegria. Então a Igreja de Cristo tem líderes em um sistema de governos estabelecidos pelo Senhor e seus apóstolos no Novo Testamento para administrá-la até que Ele volte. Converse com seu pastor e procure os meios de ajudá-lo em seu ministério. Respeite a autoridade e as decisões do conselho e da junta diaconal da sua igreja, desde que eles estejam, esqueceu de botar aqui, mas está no nosso estatuto, desde que eles estejam de acordo com a palavra do Senhor. Alguém levantou a mão? Reverendo, no início, o senhor falando que o sistema de governo não é o melhor. O senhor não quis falar, mas na realidade até os batistas, os assembleianos, reconhecem que o nosso sistema é melhor. Eu já conversei com alguns pastores da Batista e da Assembleia, eles mesmos reconhecem. E dentro da Bíblia, todos os textos que o senhor leu aí, nós vemos que a nossa igreja é através de concílio. Esse que o senhor falou de Jerusalém. Quem resolveu? Foi um concílio que foi, eles não. Os outros sistemas é diferente. Porque o governo da nossa igreja é a Constituição, que compreende 3 partes. Governo, da CIPB, que é 152 artigos. O Código de Disciplina, 135 artigos. O princípio de liturgia, 44 artigos. Então, o total de 331 artigos. Então, a nossa igreja não é o conselho, não é o presbitério, não é o sínodo, é os artigos. Porque se ferir um desses artigos, qualquer um tem direito de
de mostrar. Estou falando porque eu estive na reunião lá em Natal 2014 e houve lá um problema lá que falou nos artigos lá, um deputado levantou e falou: senhor presidente, questão de ordem, esse artigo aqui está falando diferente. Aí o próprio presidente, que é o Roberto Brasileiro, levantou e falou: ô meu irmão, muito obrigado, meu irmão, o senhor está me ajudando. Então o presidente do Supremo Conselho reconheceu que realmente é o artigo que o que ele falou não estava batendo com o artigo. Então, meus irmãos, a nossa igreja, eu sinto orgulhoso de ser da igreja presbiteriana, porque ela é organizada. Aqui não é o conselho que manda. Se qualquer um membro em plena comunhão, ele tem o direito de entrar com recurso no presbitério, e se o conselho feriu a Constituição, algum artigo, ele tem o direito. Então, meus irmãos, é o melhor artigo, o melhor sistema assim. O senhor não quis falar, mas eu falo, é o melhor sistema. É o melhor sistema da nossa igreja. Está dentro da Bíblia. Você lê dentro do Novo Testamento, em Atos, em todo o Novo Testamento, é o sistema que melhor segue a Bíblia. Amém. Tá, pastor? Amém. Eu falo porque eu só não quis falar, mas eu falo. É o melhor sistema. Amém. Mas o mais importante, irmãos, além de ter uma igreja bem organizada, depois no decorrer eu falei que nós somos bem organizados, né? Principal é a palavra do Senhor. Como falei desde o início, não adianta nada sermos uma igreja organizada com diversos artigos que o irmão Nilo colocou aí, se nós não obedecemos a palavra. Mas até lembrar, o lema da nossa bandeira, o lema da bandeira brasileira, está lá: ordem e progresso. É só a gente ver direitinho. Para ver progresso, tem que ter ordem, não é? Se tudo andar direitinho e ter ordem, vai ter progresso. Eu pensei uma coisa aqui, mas será que tem ordem e progresso? A gente vê que não tem ordem nem progresso, né, irmão? Alguma outra colocação, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos colocar de pé para aí. Lembrando os homens da UPH, tem reunião lá da UPH agora. Tá bom? Então vamos fazer a oração final. Pedir o presbítero Adriano que faça a oração final. Já dei a bênção, já estão todos abençoados. Tá bom? Então o presbítero Adriano vai fazer a oração final e depois os homens terão reunião da UPH. Você que não faz parte da UPH, mas estou na mocidade, não tem nenhum problema você fazer parte da mocidade da UPH. E ainda tem vaga. Você que estou na OMP, não tem nenhum problema você fazer parte da SAF, sendo jovem. Conheço pessoas que são membros da SAF desde os 19 anos e da mocidade também. Não tem nenhum impedimento de fazer parte de duas sociedades. Então vamos orar para despedirmos. Deus abençoe e até logo mais. Oremos, irmãos. Senhor, graças te damos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Deus, pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos deu de subirmos à Tua casa para estudarmos juntos a Tua palavra. Obrigado, Pai, pelos momentos de culto que passamos. Obrigado, Deus, por essa lição que se encerrou hoje. Obrigado, Senhor, por todas as vidas aqui presentes, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Joelson também, que nos trouxe essa lição. E que tudo que falamos aqui, ó Pai, tudo que foi falado, tudo que foi discutido, Deus, que possamos absorver, ó Pai, entender, compreender e seguir sempre de acordo com o Teu querer para as nossas vidas e para o crescimento do Teu reino. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, nos leve em paz para os nossos lares e nos prepare, ó Deus, para nos trazer à noite, para prestarmos culto também. Em nome de Jesus é o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.